sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Método Palavra. Aqui nós mostramos para vocês como é possível transformar a sua vida com mais saúde, equilíbrio emocional e prosperidade. Eu sou a Shensi, mentora terapêutica do Método Palavra. E eu sou a Meiling, também mentora terapêutica aqui do Método Palavra. E hoje o nosso assunto é apometria. Afinal, o que é apometria? Para que ela serve? E o que significa a palavra apometria? Apo, que vem do grego, além de, fora dos 5 sentidos, e metria, que é medida. Então, significa além da medida. E ela foi criada inicialmente pelo senhor Luiz Rodrigues, um psiquista porto-riquenho. E mais tarde ela foi aprimorada e sistematizada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo. E no que consiste a técnica? Emitir pulsos magnéticos através da energia do ritmo e do som, comando verbal e intencional para desdobramento induzido, quando você separa o corpo físico do sutil para tratamento. E como a apometria funciona? É importante ressaltar alguns conceitos antes. Tudo é energia, frequência e vibração. E conforme a física quântica, a nossa mente ela não difere o real do pensamento. Para ela, tudo é real. E a energia cósmica universal, ela é moldável. Então, através da nossa mente, do nosso pensamento, a gente modela essa energia cósmica universal. Uma parte importante da gente mencionar aqui é que a apometria, em essência, não tem nada a ver com religiosidade, com religiões. Ela é sim utilizada em algumas religiões, mas por escolha. Ela é muito baseada na física quântica. Tanto é que algum dos livros do Dr. José Lacerda tem muitas fórmulas de física para falar sobre essa parte dos pulsos, para falar sobre essa parte energética. Então é importante ressaltar que ela não tem a ver com religião. Então tudo que você pensa, você cria e se transforma em realidade. Tudo que é real, um dia já foi pensamento. E a apometria age justamente aí. E é assim que a apometria age. É assim que é feita a apometria. Através dessa energia moldável, essa energia cósmica universal. Através do poder do pensamento, da mente, da intenção e da força da palavra, da intenção direcionada da palavra. Bom, e como a apometria chegou na nossa vida? Essa é uma história muito interessante e pode ser que você se identifique. Talvez você esteja nessa busca assim como a gente estava. Bom, nessa busca, nessa jornada de autoconhecimento nosso, a gente estava buscando uma ferramenta, uma técnica que nos auxiliasse a ficar bem energeticamente, constantemente bem energeticamente, não ficasse em grande oscilação constante, que era a nossa realidade há um tempo atrás. E aí você fala, como assim, Shei, em oscilação constante? Era assim, muitos dias em baixa, aí outros dias em alta. Muitos dias em baixas, muitos dias em alta. O que significa isso? Muitos dias com energia muito baixa, com pensamentos ruins, achando que tudo estava ruim, seja na carreira, no relacionamento amoroso, no relacionamento em família. E eram muitos dias assim. E outros dias que você estava se sentindo bem, estava mais esperançoso, achava que tudo ia dar certo, só que era uma oscilação muito grande. E a gente estava entendendo que aquilo não era só da nossa evolução como ser humano, tinha a ver também com a energia que a gente trocava com as pessoas, com a energia que a gente trocava nos locais que a gente ia, frequentava.
E aí nessa busca, nessa jornada de autoconhecimento, a gente estava em busca de uma técnica mais energética, que conseguisse manter a gente nessa frequência mais estável, onde não tivesse tanta oscilação. Quando eu falo oscilação, não tá mapeando o coração, e aí fica aquela setinha assim, e ficava muito assim, essas montanhas assim. Consegue imaginar? Pois é. Essa era a gente no dia a dia. E às vezes no mesmo período, e às vezes no mesmo dia. Era assim, às vezes acordava super bem e já chegava no trabalho, eu já tava assim, esquisita. Aí ia fazer uma coisa, já ficava pior ainda. Chegava de noite, tava destruída. E você acabou começando o dia até que bem, mas no final do dia não sobrava nada. No dia seguinte se repetia. Aí no outro tinha uma pontinha de luz. Aí no outro já era horrível de novo. E eu vou te explicar o porquê isso acontecia. Mas vai vendo se você vai se identificando. Então, nessa busca de procurar uma técnica mais energética, a gente encontrou a apometria. E a gente encontrou a apometria, módulo a módulo, a gente foi aprimorando a técnica, foi entendendo ela, foi praticando ela, validando ela na prática. É como se a cada módulo, a cada prática que a gente fazia, a gente viu o resultado no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar emocional, no nosso bem-estar energético. Porque assim, igual a May falou, quando chega no nosso corpo físico, é a ponta da linha. Já chegou lá no pico. Então, quando você está sentindo dores, quando você está sentindo, sabe, o corpo moído, exaurido, tem muito a ver com o seu corpo sutil. Tem algum desalinho lá no seu corpo sutil, que é o corpo que a gente não vê. O corpo físico é o corpo que a gente sente. O corpo sutil é como se tivesse uma capinha em cima desse físico que a gente não consegue ver, alguns conseguem, mas a maioria não consegue ver a olho nu, então com os olhos da terra. Mas é esse movimento, a cada módulo, a cada formação que a gente fazia e validando na prática, a gente via a melhoria de manter essa constância energética, de não ficar naquela oscilação que eu fiquei falando, que eu mencionei para vocês. E após a jornada de aprendizado, como que a gente foi percebendo a eficácia da apometria na nossa vida? Então, por exemplo, a gente ia em locais cheios, com muitas pessoas, aonde havia troca energética. O que é a troca energética? Quando você aperta a mão, quando você abraça, quando você conversa. E por muitas vezes nesses locais, sejam locais de lazer ou de trabalho, tinha pessoas com raiva, triste, por muitas vezes num movimento de depressão ou com maus pensamentos. E aí tudo isso baixa a energia. E aí nessa troca de conversa, de abraço, de aperto de mão, você vai fazendo uma troca energética. E aí se você não sabe diferenciar, ter esse olhar perceptivo do que é seu e do que é do outro, embola tudo, vira uma grande bola de neve. Sabe o novelo de lã do gatinho? Imagina, cada lugar, cada pessoa você vai fazendo esse novelo de lã, já ele tá desse tamanho, já você não dá conta, já você não sabe se você tá triste pelas suas questões e curas internas, ou se é porque você passou em um monte de lugar e foi absorvendo aquilo que não era seu. Então, o que a gente percebeu? Que após o estudo da apometria e praticar ela diariamente, a gente ficou mais perceptiva a essas situações, porque era muito comum a gente estar em lugares cheios, começar a brigar internamente, eu, mãe e filha, um exemplo de muito casal. Prático. A gente ia no mercado, tem uma lista, sim. E aí você vai super bem. Não, vamos focada, cada um pega uma coisa. Daqui a pouco fala assim, não, mas eu não quero essa marca. Não, começa a ranhetar. As discórdias. E aí uma começa olhando feio pra outra, sabe? Sim. É assim, essa é a energia que você tá trocando com o lugar. Exatamente. Então, após praticar a apometria, a gente começou a ficar perceptiva sobre isso. Entender o que era nosso mesmo, sei lá, de mãe e filha, que a gente precisava resolver, ou coisas que era do local. Era a vibração do local na hora. E aí a gente, com a apometria, a gente conseguia ir fazendo essa limpeza energética. Um exemplo que a gente dá que é ótimo é assim.
em relação ao nosso corpo físico. Todos os dias a gente utiliza ele aqui na Terra. No final do dia, a gente toma um banho, a gente se limpa, organiza, no começo do dia também, mas principalmente ali no final do dia após um dia a dia cheio. O que acontece com o corpo energético é necessário fazer essa limpeza também. Senão você fica cheio de questões suas e questões que não são suas. Então a apometria, ela auxilia nesse processo de faxina energética, onde você fica só com as suas questões, não com as questões do outro, e fica bem perceptível as suas questões também. O que está na hora de você resolver? O que você precisa fazer diferente no dia seguinte que hoje você não fez de uma boa forma? Então você começa a ficar perceptível essas situações. Um outro local muito interessante, a gente mencionou o mercado, que é muito comum. Passa muitas pessoas, tem muitas pessoas felizes, infelizes, preocupadas, às vezes no sentimento que o dinheiro não vai dar, às vezes no sentimento de comprar muito ou de comer muito. Energia de consumismo. Energia de consumismo, exatamente. Então a gente tem o exemplo do mercado, que é bem comum. Tem o exemplo do shopping também, que é muito comum, esses lugares que passam e frequentam muita gente. O shopping, eu costumo falar, excelente, gente. No mesmo lugar você consegue resolver várias coisas da terra, presente dali, mercado daqui, coisa que falta ali, perfumaria dali, no mesmo local, excelente. Mas a sombra do shopping, a gente está num planeta Terra. E o planeta Terra ele é dual, polaridade, sombra e luz, negativo e positivo. Então a luz é essa praticidade, essa eficiência, muito tempo aberto, ótimo. A parte sombra, que tem energia de consumismo. Você pode falar o que você quiser, tem energia de consumismo. Então se você não está atento a o que você vai fazer e a energia do local, você sucumbe, você baixa a sua energia. Por quê? Entrou numa loja, às vezes tem uma moça trabalhando, eu gosto de dar muito esse exemplo, é muito claro. Teve um dia que eu tava indo no shopping, eu não me lembro o que eu tava fazendo, mas eu tinha que comprar alguma coisa, era algum presente, ou era alguma coisa que eu ia utilizar em breve, então assim, só tinha aquele dia pra ir, então eu fui. Cheguei lá no shopping, fui com a minha filha, e a gente tava lá, e aí a gente achou que eu lembrei, a gente tava indo comprar a bolsa de escola dela e já tava quase pra começar as aulas. E a outra já tinha doado, então assim, tipo, tinha que ter a bolsa. Aí a gente foi lá juntas, a gente comprou, a gente achou, foi muito legal, era um movimento de mãe e filha. E eu estava bem naquele dia, eu estava o quê? Equilibrada, já estava praticando a apometria há um tempo. E aí, na parte de cima da loja, tinha uma moça brigando, uma moça que trabalha na loja com a outra moça que trabalha, sabe quando fica os estoquistas arrumando ali as roupas, as coisas? Brigando, xingando mesmo uma outra, no meio assim da loja. Então tinha uma energia de muita irritação, de muito inconformismo, de muita raiva. E aí eu observei, peguei, fui embora, paguei, descendo a escada rolante, já tava meio irritada. Já tava falando, ai, vamos logo, Valentina. Já tava meio irritada. Falei, gente, coisa esquisita, né? Um movimento tão de mãe e filha, é tão gostoso, gosto tanto de fazer isso com ela, pequena, tem 6 anos, já percebi que tava irritada. Peguei o carro, fui dirigir no trânsito, já tava irritada também. Eu não costumo xingar as pessoas, não sou dessa, me trabalha emocionalmente, mas já tava começando, sabe aquela vontadinha de dar uma xingadinha, tipo, ai que absurdo, inconformada. Aí, distraidamente, isso tudo auxilia também, porque eu me cuido diariamente, porque eu tava ouvindo uma boa música de alta vibração, me veio um insight. Falei assim, opa, isso não é meu. E isso é o que eu absorvi, porque eu fiquei observando, porque eu me envolvi naquele campo, é culpa minha, eu que me envolvi naquele campo que fiquei percebendo, mas isso não é meu. São daquelas moças que estavam discordando e brigando naquele determinado momento. Não é meu. E aí eu fiz bem assim, não é meu. E aí eu fiz a apometria e ó, ótimo. Cheguei em casa, tava tudo bem. A energia de irritação, aquela sensação de inconformada, de irritada passou. E aí se eu não tenho esse olhar perceptivo, se eu não tenho essa ferramenta da apometria, essa irritação eu chego em casa, passo pro meu marido, que aí no dia seguinte meu marido levou, passou pra pessoa que ele trabalha, aí eu cheguei aqui no consultório, passei pra minha mãe, que passei pro paciente, e aí fica esse novelo de lã que eu falei pra vocês, sem fim. Entende? Então, entender sobre energia, ter a técnica da apometria para fazer essa limpeza energética diária é luz. Serve para você não ficar respingando a torta e a direita por aí, coisa que nem é sua.
só passando pra frente. Pra frente a gente passa coisa boa, gente, não coisa ruim. Então é muito sobre essa percepção. É como se você acordasse cedo e acordasse bem, como uma folha em branco. E a cada pessoa que você encontrasse, cada lugar que você fosse, colasse uma cor em você. Um pouquinho daquela cor vai chegando para você e vai tingindo a sua folha em branco, vai tingindo a sua folha em branco. O que acontece até o final do dia? Você já pegou um monte de cores e pintou elas uma em cima da outra? Como que fica? Fica um borrão só. Não tem mais uma cor definida. A gente fala cor de burro quando fode. E é assim que a gente fica. Então, o que faz a apometria? Ela faz você voltar. É importante falar alguns benefícios da apometria. Quando você faz a apometria, você volta a essa folha em branco, você fica com mais clareza de pensamento, se sente mais revigorado, você tem mais pique, você se sente mais leve, é como se sua energia se reequilibrasse. E você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, não tem um horário específico para você fazer. E você pode fazer a apometria de modo mais concentrado, para que essa limpeza, essa organização seja mais intensa, mais profunda. Ou você também pode usar de uma forma dinâmica. Às vezes você está lá no mercado e você faz rapidamente a sua pirâmide, uma parte da apometria, que ela tem um efeito instantâneo. Ela eleva a sua vibração de forma instantânea. Você pode fazer o seu teste. Isso acontece lá no meio da multidão. Você se protege e você já consegue sentir essa elevação de energia. Esse bem-estar, essa clareza de pensamento. Vale ressaltar também, nessa parte dos benefícios, o que a gente mencionou aqui, eu e a Mê? É uma técnica muito eficiente, é uma técnica muito instantânea, mas é uma técnica energética. O que significa? Que você pode diminuir a potência e a eficácia dessa técnica quando você fica constantemente com maus pensamentos, quando constantemente você está julgando as ações, os movimentos do outro. Então, tudo isso faz você diminuir a potência dela, porque no final dessa aula a gente vai ensinar vocês a fazer uma pirâmide de proteção, para você se proteger em relação a esses campos energéticos, aos lugares que você vai. Mas se você faz essa pirâmide, faz a apometria e dobrou esse que você já tá julgando, você já tá com seus pensamentos te corroendo. É como se você fosse diminuindo a força dessa pirâmide, diminuindo, até que ela não exista mais. Aí você tem que fazer de novo. Então vamos pensar assim, se você é uma pessoa que frequentemente está com bons pensamentos, pode ser que a sua pirâmide dure aí 2, 3 dias. Eu faço pirâmide todos os dias. Mas se eu estiver mantendo a vibração, essa pirâmide fica por muito tempo, eu só vou reforçando ela. Mas se você fez a pirâmide ao acordar, saiu de casa, já julgou, já brigou, já ficou com maus pensamentos, sua pirâmide perdeu a força. Pode ser que no meio do dia, na hora do almoço, você já não tenha mais a pirâmide. Você tem que fazer de novo. Então, o que vai impedir essa eficácia e essa potente da técnica da apometria é os seus pensamentos e o seu julgamento. É o que mais diminui a eficácia dela. E é algo que só você pode controlar, que independe do outro, tá bom? Entenda que a energia cósmica moldável, ela é moldável aos bons e aos maus pensamentos. Então, a apometria, ela tá utilizando de fazer uma proteção para você. Você tá moldando uma proteção de boas energias para você, mas perceba, se você fizer uma pirâmide de boas energias para você e você vai dissolvendo ela, dissolvendo com mau pensamento, dissolvendo quando você está irritado, dissolvendo quando você está julgando, ou você está xingando, ou você não está acreditando, aí acontece o quê? Some a pirâmide. Então, é muito sobre vigiar aquilo que vai pelos seus pensamentos. Então, você faz. E quanto mais você consegue manter a constância da frequência e vibração alta,
mais ela permanece lá te protegendo. Exatamente. A pirâmide que a gente vai ensinar para você no finzinho dessa aula, ela pode ser aplicada em cima de você, porque você é a pessoa que está indo nos locais, no mercado, no shopping, na farmácia, na casa do amigo. Exatamente. Mas você pode aplicar essa pirâmide do jeitinho que a gente vai ensinar aqui, em cima do seu lar. Então assim, você pode pensar nessa pirâmide bem grandona em cima do seu lar, ou em cima de algum cômodo específico que esteja precisando de mais cuidado energético, como o quarto, como a cozinha, como o banheiro, mas você pode principalmente colocar em cima, visualizar ela em cima da casa toda, porque aí você vai estar protegendo o seu lar e vai estar protegendo também todo mundo que entra e sai do seu lar. Eu faço isso constantemente, diariamente, na verdade, na minha casa. Além de ter em cima de mim, do meu marido, da minha filha essa pirâmide, tem dentro do meu lar também. Porque a gente chega da rua, porque vem visita, porque eu falo de... Às vezes eu trabalho em casa, então toda a energia é transmutada e protegida lá dentro também. Lembrando que a apometria é uma técnica energética. E falando em trabalho, você também pode fazer no seu trabalho essa pirâmide. A gente vai ensinar. Então, às vezes você trabalha numa empresa, um escritório, um lugar, mesa, você né? pode fazer na empresa toda, ou você pode fazer bem na sua mesa de trabalho, na empresa toda, quando eu falo em cima do ambiente que você trabalha, tá bom? Mas eu te indicaria fazer em cima da sua mesa, tá bom? Em cima de realmente onde você fica ali para cuidar daquele espaço. Por quê? Quando a gente faz num ambiente que às vezes não é nosso, precisa de uma certa permissão energética, para a gente não ficar invadindo campos das pessoas. Você trabalha numa empresa, essa empresa não é... Se a empresa for sua, ok. Mas se a empresa não for sua, de outra pessoa, essa outra pessoa tem suas crenças, seus pensamentos, sua egrégora, que são o não visível, que guia ela, e aí você se intrometer nessa parte energética pode ser que fique meio pesado. Então faça somente aonde você trabalha. Mas se a empresa é sua, se você que está assistindo esse vídeo, a empresa é sua, o consultório é seu, o escritório é seu, ótimo, faça em cima dele, que vai auxiliar nessa proteção energética. Também pela ineficácia. Num grupo maior, os pensamentos, às vezes, que estão em baixa vibração, são maiores. Então, assim, a eficácia dela é pouca. Então, quando você faz em cima de você e permanece atento, ela tem uma maior duração, uma longa duração. Então, lembrando que dá para fazer a pirâmide principalmente em cima de você, dá para fazer a pirâmide em cima do seu lar e em cima da onde você trabalha. E também dá para fazer nas pessoas que você ama, principalmente as que têm a relação mais íntima, mais próxima, no marido, na esposa, nos filhos. É muito abençoado fazer essas pirâmides. A minha filha sai com pirâmide de casa todos os dias. E isso reflete em muitos benefícios para ela de bem-estar, de boa educação, de proteção energética, porque há muita troca sempre, a qualquer lugar que a gente vá, há muito essa troca energética. Então, pode fazer de todas essas formas que a gente mencionou aqui, tá bom? Agora, a gente vai para uma parte prática, onde a May vai representar aqui, vai mostrar para vocês uma parte da apometria, como se fazer essa apometria na prática e ficar mais protegido. Mas o que vale ressaltar aqui? Como é que a gente indica fazer a apometria? Isso é uma particularidade nossa, que a gente ensina para os nossos alunos do equilíbrio, tá bom? O que é? Fazer a apometria ao acordar de manhãzinha, para você conseguir sair de casa já protegido, já organizado, tá bom? E no final do dia, antes de dormir, que lembra que eu mencionei do banho energético? Então você fazer antes de dormir, você fez a sua limpeza física, aí você vai fazer a sua limpeza energética, para você ter uma boa noite de sono, para você ter um bom descanso, porque é muito comum a gente ouvir os nossos alunos falando que não dormem bem, que dormem picado, e tem N motivos. E um desses motivos é por falta de fazer essa limpeza energética. Então, necessária a limpeza física, necessária a limpeza energética. É a forma que a gente indica fazer. O que é importante falar também? Que o que as pessoas mais erram é deixar ir acumulando essas energias estagnadas. O que acontece? Sabe a roupa branca?
que se você não cuida da roupa branca, lava direitinho, já ela tá encardida. E isso acontece com a energia também. Ah, deixa pra lá, amanhã eu cuido. Ah, isso não é importante. Vamos cuidar somente das coisas terrenas, Amanhã né? eu tô bem. Amanhã eu tô bem. Amanhã eu tô nova. E pode ser que você esteja melhorzinho no dia seguinte. Só que aquela energia estagnada que você não cuidou, ela só tá acumulando. Ela só tá acumulando. E aí fica muito mais desafiador pra cuidar dela, porque ela vai ficando densa, ela vai ficando pesada. Sabe quando você fala assim? Ai, tá pesado, ai, tá esquisito. Um monte de energia que não é sua, e acho que a sua também tudo acumulada aí, uma bagunça, você não faz essa limpeza e vai ficando cada vez mais pesado. Vai ficando cada vez mais confuso mentalmente. Então, essa é uma das partes que as pessoas mais erram. Deixar de cuidar das energias estagnadas. E agora, o que a gente vai fazer? A May vai ensinar para vocês uma parte prática da apometria, como fazer uma pirâmide energética para você se proteger e para transmutar energias também, transformar a energia ruim em energia boa. Ele vai mostrar aqui na prática. Mas a apometria completa, a gente ensinando, a gente falando, o áudio completo para você utilizar todos os dias, a gente ensina dentro do nosso curso, do nosso acompanhamento equilíbrio. Todos os nossos alunos têm acesso a essa ferramenta de limpeza energética, mas aqui, como você ficou toda essa aula com a gente de presente, a gente vai ensinar essa pirâmide que ela é muito eficaz. Ela é instantânea, você pode estar no mercado, você pode estar no shopping, você pode estar numa festa, claro que são escolhas suas. Fazer no momento, ela já é muito rápida. Instantaneamente você já se sente bem, mais equilibrado, com a energia um pouquinho mais alta, tá bom? Faça na prática para você ver o resultado. Então vamos lá. É uma forma bem prática, bem rápida de você fazer. Primeiro, você precisa se concentrar. Mesmo que você esteja num lugar com muita gente, fazendo muita essa troca ou se sentindo mal, se concentra em você. Pelo menos no seu pensamento, na sua palavra e no seu pulso. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pirâmide de proteção, uma pirâmide de base quadrada. É uma das formas geométricas mais perfeitas de proteção. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar uma pirâmide em cima de você dentro da pirâmide. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer alfa, beta, gama, delta, epsilon. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessa pirâmide, você imagina ela totalmente protegida para que nada de ruim chegue em você. E você pensa ela preenchida de luz violeta de transmutação, porque a luz violeta ela transmuta todas as energias. Então é uma forma mais genérica, mais abrangente de você transformar essa energia ruim que você está sentindo. Então o que você vai fazer? Formando uma grande pirâmide de proteção. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, impermeável a qualquer negatividade, permeável a tudo que é bom, belo e sagrado, preenchido de laser violeta de transmutação. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você perceba a sua pirâmide preenchida com essa luz violeta. Visualize nessa parte de perceber a apometria, além dos pulsos, a May já tinha mencionado, vale muito a intenção. Então, quanto mais você se vê nessa pirâmide, consegue visualizar até essa imaginação, mais potente fica. Só uma parte importante. Quanto mais concentrado você tiver, mais potente ela vai estar. Exatamente. Uma parte importante que vale ressaltar aqui, vocês perceberam que a May fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 7. Não é misticismo em relação à numerologia, não tem a ver
com a numerologia. Você vai fazer, são saltos quânticos. Então você vai fazer, a gente faz até o 7, mas você faz até onde você vê que a pirâmide já tá ali. Já sentiu a presença, já sentiu a proteção, tá ali. Pode ser que você fique 8, 9, 10, 11, pode ser que você faça 7, 14, 21. Muito do seu jeito. É mais sobre você ter essa percepção de quando ela já foi formada ali, que o pulso foi o suficiente. Essa parte bem da física quântica. E aí a técnica completa tá lá dentro do curso, essa parte autoapométrica tá lá dentro do curso. É isso. Se fez sentido para você essa aula, se você tirou valor, se você quer mais conteúdos como esse aqui, comenta pra gente, deixa seu like também, o YouTube entende que é valorosa essa aula e compartilha com alguém que também vai se beneficiar desse conteúdo, de entender mais sobre a apometria e principalmente fazer essa pirâmide no dia a dia para se proteger energeticamente e não ficar lá no novelo de lã. Combinado? Então, até a próxima aula.